Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, verso 13. Marcos, capítulo 2, verso 13. Quantos acharam, digam amém. Quantos não acharam, digam me espere. Isso, vamos lá. Marcos, capítulo 2, verso 13. E diz assim a palavra do Senhor: Jesus saiu outra vez para a beira-mar, uma grande multidão aproximou-se, e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou e seguiu. Amém? Até aqui. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Não costumo fazer isso, mas hoje é um direcionamento que Deus deu no meu coração. A presença de Deus foi muito forte no louvor. Eu gostaria de apresentar esse momento a Deus. Senhor, nós queremos nessa noite, Deus, te render graças, ó Pai. Aqui está a sua igreja, aqui estão os seus filhos. O Senhor sabe, Deus, o quanto eles têm se dedicado e têm se entregado, meu Deus, para estar aqui, meu Deus, nessa noite, sabe, Senhor, fazendo espaço de fé. Aqueles que estão em casa também, que não puderam estar aqui presentes, Deus, mas não perderam esse momento, Deus, estão aí, conectados, ligados, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, como igreja nessa noite, orar ao Senhor, rogar a sua presença, Espírito Santo de Deus. Mas antes disso, Deus, nós queremos, ó Deus, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, ó Deus, repreender todo empecilho, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, como igreja, ó Deus, repreender todo atrapalho, tudo aquilo que tem impedido os seus filhos de crescer e de prosperar. Sabe, Senhor, tudo aquilo que tem impedido os seus filhos de conquistar. Nós queremos, ó Deus, nessa noite, Deus, como igreja, como uma igreja que clama, como uma igreja que marcha, como a igreja, Deus, que vivencia milagres, como a igreja, meu Deus, que vive o sobrenatural de Deus. Nós queremos nessa noite dizer que toda palavra de maldição lançada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, nessa noite será quebrada na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite que os céus de bronze se abram e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua casa, sobre a sua família, sabe, sobre a sua empresa, sobre os seus bens, o seu pertence, sobre os seus sonhos. Que todo empecilho, todo atrapalho venha a ser repreendido na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele que chegou aqui, meu Deus, para ser renovado, que seja renovado. Aquele que chegou aqui pedindo a restauração, que seja restaurado. Aquele que chegou aqui, meu Deus, precisando de um milagre, que receba um milagre. Aquele que pregou aqui, meu Deus, triste, abatido, cabisbaixo, que ele saia deste ambiente saltitando de alegria, porque a tua palavra diz que até a tristeza salta de alegria diante da presença do Senhor. Por isso nessa noite nós decretamos, nós abençoamos, nós, ó Pai, profetizamos bênçãos sem medida sobre cada um que está aqui. E se você crê e acredita, aplauda o Senhor. Aleluia! Então, quando nós fazemos a leitura dessa palavra, eu acho muito interessante, porque a Bíblia diz que Jesus saiu outra vez da beira do mar, e saiu fazendo as suas caminhadas, mas no meio do caminho ele olha e enxerga Levi, coletor de impostos, um judeu que trabalhava para Roma, um judeu que foi bem sucedido no estado de Roma, era um coletor de impostos. Mas a Bíblia diz que Jesus parou, olhou e disse assim: Levi, segue-me. A Bíblia diz que Levi se prontamente levantou e começou a seguir Jesus, largou mão de tudo. E eu, no momento em que eu li isso aqui, eu fiquei meio assim, como? Porque se você parar para olhar esse versículo, e se você
for analisar numa proporção de Gênesis e Apocalipse, você encontra que Jesus está chamando um dos seus discípulos. Amém? Só que quando eu olho para o Antigo Testamento e quando eu vou olhar as vezes que Deus chamou grandes homens, quando Ele chama Abraão, Ele disse: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande multidão. Olha o que Deus está falando para Abraão. Ele está dizendo: olha, sai e vai para endereço sem destino, mas eu vou fazer de você uma grande multidão. Existe um chamado junto com uma promessa. Existe um chamado junto com uma consequência. Existe um chamado para a vida de Abraão, mas Abraão não sabia o que ia acontecer com a vida dele, porém ele sabia qual seria o resultado. Quando eu olho para a vida de Moisés, para o chamado de Moisés, quando Moisés está lá pastoreando as ovelhas, e a Bíblia diz que ele começa a caminhar, e ele olha uma sarça ardente, mas a Bíblia diz que ele não... que o que chama a atenção dele é que ela não se consome. Não é que ela estava pegando fogo, era que ela não se consumia. E quando ele se direciona à sarça ardente, a palavra diz que quando ele chega próximo, ele escuta a voz de Deus e diz assim: Moisés, tira os pés, tira as sandálias dos pés, porque a terra em que você pisa é santa. E aqui eu começo a aprender algo bem interessante. Por muitas vezes nós estamos deixando de ser tocados por Deus. Por muitas vezes nós estamos deixando de ser abençoados por Deus, porque nós colocamos barreira entre a santidade de Deus e quem nós somos. Porque olha só, ele diz assim: Moisés, tire as sandálias dos pés, porque a terra em que você pisa é santa. O que ele está dizendo? Moisés, tire a sandália, porque a sandália está atrapalhando da minha santidade tocar o seu coração. Algumas coisas não nos tocam porque existem empecilhos impedindo o agir de Deus na nossa vida. Nós estamos limitando a palavra de fé chegar à nossa casa, sabe? A palavra de fé chegar ao nosso coração, a palavra de fé chegar e acontecer o milagre dele sobre a nossa vida. E aí então, depois dessa transformação, depois desse chamado, Deus olha para Moisés e diz: olha, Moisés, de ti eu falei um libertador. Você vai voltar para o Egito e você vai libertar o povo, você vai liderar o povo. Mas aqui, Deus olha para Moisés e ele dá um direcionamento, uma chamada: olha, você vai sair do ponto A, vai para o ponto B e você vai fazer isso. Mas diferente da vida de Levi. Me mostra qual foi a promessa que Jesus fez para Levi. Me mostra qual foi o destino que Jesus deu para Levi. Me mostra o que foi que Jesus falou de tão sobrenatural que fez Levi largar um status, largar uma posição, largar uma estrutura que ele tinha para poder obedecer o chamado de Jesus. Ele olha para Levi e diz assim: segue-me. Levi levantou e seguiu. Ponto. Isso foi suficiente. Agora sim, com todo amor e carinho, passe a mão assim no braço da pessoa que está do seu lado e diz assim: olha, é com carinho, é com amor, mas vai valer a pena. Aí, na nosso momento, na nossa atualidade, hoje nós temos louvores. Segura. Hoje nós temos louvores. Hoje nós temos a Bíblia. Hoje nós temos a palavra revelada. Hoje nós temos acesso com Deus. Hoje nós temos a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja e sobre nós. Hoje nós temos acesso a Deus quando nós se prostramos, choramos, adoramos. E a Bíblia diz que Ele não resiste a um coração contrito. Hoje nós temos acesso a Deus. Ainda assim, quando Ele fala conosco, quando Ele direciona a igreja, quando Ele direciona a sua vida, a sua casa, quando Ele direciona e te dá uma palavra, ainda assim isso não é suficiente.
Porque você questiona a palavra de Deus, você questiona o direcionamento de Deus, você questiona aquilo que Deus tem dito sobre a sua vida, aquilo que Deus tem feito sobre a sua vida, e sabe, e quando as coisas não acontecem da nossa forma, como eu quero que Deus faça, o beicinho bate aqui embaixo, ó, eu não vou. Aí eu começo a entender algumas coisas aqui. Deus não está preocupado com o nosso orgulho. Deus não está nem aí para o nosso ego. Deus não está preocupado com o que eu acho, com o que eu deixo de achar. Mas o que Ele precisa é de alguém que escute a palavra dEle e obedeça. Porque quando Levi escuta o direcionamento de Jesus, entenda, isso aqui foi suficiente. Mas eu não sei para onde Jesus vai me levar. Não me importa, se Ele me chamou, isso é suficiente. Mas eu não sei se Jesus vai ou não fazer milagre na minha vida. Isso não importa, porque a palavra dEle é suficiente. Sabe como a senhora estava testemunhando aqui? Eu vim 7 dias e não deu certo, não importa, eu vou 14. Por quê? Porque a palavra dEle é suficiente. Eu não preciso de promessas, eu não preciso de destino, eu não preciso de resultados. O que eu preciso é saber se Jesus me deu a palavra, porque se Ele me direcionou, isso é suficiente. Aí ele olha e Levi prontamente segue Jesus. Ele segue Jesus. E para nós isso é loucura, porque ele tinha um emprego fixo. Ele tinha todas as honrarias romanas. Ele tinha todos os privilégios romanos. Ele tinha guardas de Roma ao seu redor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu e você temos um encontro com Jesus, quando eu e você temos um real encontro com Jesus, aí vai dizer, mas como é que você vai fazer? Como é que você vai abrir mão disso? Ei, eu estou com Jesus. Mas como é que vai ficar a sua vida agora? Ei, não me preocupo, porque eu estou com Jesus. Ei, como é que vai ficar a sua vida? Como é que vai ficar a sua situação financeira? Ei, eu estou com Jesus. Ei, por que você vive fazendo passos de fé? Não sei te dizer. Eu sei que eu estou com Jesus e isso é suficiente. A sua chamada é suficiente. A sua presença é suficiente. Quando eu me prostro e eu sinto a sua presença, isso é suficiente. Aí, isso que eu acho interessante. Não tinha promessa para Levi. Não tinha um destino para Levi, mas tinha um chamado. Escute, Jesus nunca vai te chamar sem te surpreender. Jesus nunca vai te chamar e vai deixar você a ver navios. Porque sobre a vida de Levi não existia uma promessa. Sobre a vida de Levi não existia algo em troca do chamado. Mas Jesus ainda assim fez algo que Levi nunca imaginou que iria fazer. E que por muitas vezes eu e você nos debruçamos nesse livro. Por muitas vezes eu e você meditamos nesse livro. Por muitas vezes eu e você já lemos frases, textos bíblicos e choramos porque alguém escreveu, porque alguém estava lá. Sabe, Levi obedece sem uma promessa, sem um destino, porém com o resultado certo. Levi,
escreve o livro de Mateus. Quem é Levi? É Mateus. E ele começa a andar com Jesus. E ele começa a presenciar coisas maravilhosas. E assim ele começa a escrever tudo aquilo que ele vivenciou em Deus. Tudo aquilo que ele viu Jesus fazer. Todos os milagres que ele fez Jesus. Todos os milagres que ele presenciou Jesus fazer. Sabe, ele tem aqui nas suas escrituras as bem-aventuranças de Deus. Sabe o que acontece? Sabe o que eu aprendo com isso? O que seria da vida de Levi se ele não tivesse obedecido o chamado de Deus? Grandes coisas ele deixaria de viver porque não obedeceu a voz de Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa: pare de desobedecer a voz de Deus. Comece agora a partir dessa, porque Ele vai fazer a obra dele na sua vida.